Acompanhe agora a segunda parte da cobertura completa da segunda noite da sexta semana do Ministério Público e oitava semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. O painel desta noite trouxe o tema Direitos Humanos e Direitos das Minorias. Confira agora as considerações do segundo painelista. Eu, na verdade, ingressei no Ministério Público para trabalhar com direitos humanos, né? Este foi o meu objetivo, né? Trabalhar com direitos humanos dentro do Ministério Público. Eu destoo um pouco da maioria, né? A maioria das pessoas dentro do Ministério Público é trabalhar com crime, né? Então, eu entrei no Ministério Público para trabalhar com direitos humanos, embora tenha trabalhado um pouco com crime, né? E eu acho que é possível também desfazer uma certa dicotomia que existe em relação a essas duas matérias, como se trabalhar com crime não se fosse preocupado com direitos humanos, né, ou vice-versa, né? Na verdade, é perfeitamente conciliável as duas, né? Uma atuação como promotor criminal, preocupado com direitos humanos, não há nenhuma... a gente pode ser bastante atuante na nossa área criminal, como eu imagino que eu fui quando trabalhei com crime, né? Mas sem se preocupar com a questão de direitos humanos. Eu acho que aquele mito de que direitos humanos impede a atuação criminal do Estado, isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? São outros fatores, não sou criminalista, que produzem a grande criminalidade e a impunidade existente na nossa sociedade, né? Mas, assim, pensando há 18 anos atrás, o que mudou, né? Bem, eu continuo apaixonado pelo trabalho no Ministério Público, como sempre fui, e talvez a única mudança é que quando a gente entra na instituição, a gente acha que vai mudar o mundo, né? A gente acha que a gente vai mudar a sociedade, né? O nosso trabalho vai transformar, né? As pessoas serão diferentes, a sociedade haverá menos corrupção, menos crime, né? Isso a gente perde esta ilusão, mas a gente sabe que a gente pode fazer muita coisa, né, dentro do nosso trabalho, né? Todos nós, com certeza, temos muitos casos a contar de coisas importantes que a gente viu que mudou alguma coisa, né? Acho que isso é importante, né? Então, eu entrei há 18 anos atrás, né, como dentro do Ministério Público Federal, e desde então trabalhei e trabalho, né, como coordenador, atualmente coordenador da região sul da área de direitos humanos, dentro do Ministério Público Federal. Trabalhei muito com a questão indígena, e ainda trabalho com a questão indígena, né, como membro da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que coordena a atuação indígena dentro do Ministério Público Federal, né? E também fui para a área acadêmica, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Atualmente sou professor do programa de mestrado em Direitos Humanos da Uniriter. Então, tentando, né, trabalhar essa área, tanto da atuação profissional como a área acadêmica, né? E eu acho que essa atuação em direitos humanos, ela demanda muito, né, a necessidade de nós estarmos dentro da academia, discutindo, refletindo e formando alunos nesta área de direitos humanos, né? Bem, a questão é pensar, o tema é direitos humanos e minorias, né? É interessante colocar que essas duas palavras, direitos humanos e minorias, são conceitos ainda marginais na sociedade brasileira e dentro do direito brasileiro. Nós temos que reconhecer isso, né? Falar em direitos humanos, né, quando as pessoas perguntam o que tu trabalha, né? Direitos humanos. A reação das pessoas em geral, né, é uma reação ou de raiva, né, porque direitos humanos ainda hoje é visto no Brasil como se fosse um obstáculo, né, ao combate, à criminalidade, à impunidade. Ainda é visto no Brasil hoje direitos humanos como um obstáculo, né, ou com uma certa pena, coitadinho,
Né? A reação geral das pessoas é essa. Pena, ele é tão ingênuo, né? Trabalha com direitos humanos, puxa, ele acredita ainda nisso, em direitos humanos, é uma pessoa ingênua, né? Os cabelos brancos ainda, as pessoas continuam, né, ainda com cabelos brancos, mas continuam ingênuos, né, acreditando nessa coisa de direitos humanos, né? E vamos pensar por que acontece isso na nossa sociedade, por que os direitos humanos ainda, né, é algo visto, né, ou como um obstáculo, ou como uma ingenuidade, né, ou uma falta de visão, falta de razão, né, também é uma outra possibilidade, né, pessoas que estão fora do mundo, né, estamos com outras coisas. Criminalidade, nossas pessoas, né, têm medo de sair na rua, né, a qualquer momento a gente pode ser assaltado, nossas famílias, a gente vive uma insegurança absoluta, e ele ainda pensa em direitos humanos. O que é isso? Falar em um outro conceito que ainda não foi bem entendido no Brasil, o conceito de minorias. Né? É um outro conceito ainda que está em construção no Brasil. Né? Compreendido bem, o que significa falar em minorias? Né? Como bem o Mauro falou, minorias não significa uma minoria numérica, né? Isso está superado. Né? Também há um conceito, no início o conceito de minorias ele estava ligado à ideia de minorias nacionais. Né? Na década de 50, 60, se começou a falar em minorias para falar aqueles grupos de pessoas que não se identificavam com aquele Estado-nação. Né? Então, dentro, por exemplo, minorias eram os indígenas, né? Pessoas culturalmente diferenciadas, com línguas próprias, ou na Europa, né, minorias eram os imigrantes, né, pessoas que ainda não adotaram a religião da maioria, a língua, os costumes, etc. Esse era a ideia, esse era o conceito de minorias. Né? Hoje se ampliou o conceito de minorias, né, e eu acho que é importante a gente ampliar esse conceito para colocar em relação aos grupos mais vulneráveis da sociedade, né, e que não encontram uma representação política e social capaz de lhe dar condições de exercer poder de fato na esfera pública. Só pensar, hoje, né, nós temos a situação da população GLBT, né, gays, lésbicas, transexuais. Né, quantos gays tem no Congresso Nacional que assumem, né, uma bandeira, né, pela defesa dessa população? Né? Bem, são muito poucos dentro do Congresso Nacional. Então, para que existe o conceito de minorias? Exatamente para pensar em dar uma proteção especial a esses grupos que não têm uma representação social e política que lhe dê poder de exercer um papel efetivo, né, na esfera pública. Né? Bem, então, colocado isso, né, nós temos que pensar minorias que nesse conceito e pensar hoje bem o que são os direitos humanos. Né? Muito se fala sobre a geração dos direitos humanos. As gerações dos direitos humanos começam com os direitos liberais, né, direitos de defesa, direito de não ser torturado, direito de participação política, direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa. São esses conceitos ligados à chamada primeira geração dos direitos humanos. Bem, na Europa, essa primeira geração dos direitos humanos praticamente está garantido. Né? Nós podemos... Bem, tortura, será que existe na Europa? Exista, provavelmente exista, mas não no patamar que existe ainda a tortura no Brasil.
Tortura no Brasil ainda é uma prática sistemática que acontece ainda no Brasil. A escravidão, né? A escravidão, que para os europeus pode ser alguma coisa já de pensar na história, a escravidão ainda acontece no Brasil ainda hoje. As pessoas ainda são escravizadas, né? Então, esse problema da primeira geração de direitos humanos ainda é um grande problema no Brasil. Direito de não ser torturado, direito de não ser escravizado, né? Liberdade religiosa, ainda tem problemas de liberdade religiosa, a gente está percebendo perseguições a religiões afro, que acontece ainda no Brasil, né, em alguns lugares, né? Uma segunda geração de direitos sociais. Né? Na Europa, o estado de bem-estar social, embora esteja em crise, reduzindo direitos, etc., né? Mas, né, podemos dizer que é uma sociedade que vive com muito mais condições sociais, com muito menos desigualdade que no Brasil. Né? Ainda os direitos sociais no Brasil é uma luta muito importante, inclusive para o Ministério Público. Né? O Mauro aqui é um grande atuante na área do direito à saúde. Né? E nós, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, dedicamos boa parte do nosso trabalho na defesa do direito à saúde, assim como o direito à educação, né? Ainda é uma luta importante, né? E ainda há uma resistência no Brasil de se reconhecer o direito à saúde, né? Há uma reação muito grande, principalmente por parte dos governos, em relação à chamada judicialização da saúde. As pessoas não admitem que alguém que não tenha acesso a medicamentos necessários, essenciais, que elas possam recorrer ao Poder Judiciário, né, para a garantia desses direitos. Então, direitos sociais ainda é uma luta importante. Mas eu queria falar especialmente, principalmente provocado pela fala, né, do Dr. Mauro, uma questão, podemos dizer assim, bastante atual de direitos humanos, que diz respeito ao direito à diferença. Esta é uma questão que na Europa ainda não está resolvida. E no Brasil muito menos. Nenhum país do mundo está resolvido. É um dos grandes temas hoje no mundo inteiro, esta questão do direito à diferença. Por que é uma questão importante? Porque eu acho que é uma questão atual. Porque quando a gente trabalha com direito à diferença, a gente coloca em questão não só direitos do ponto de vista formais, mas a gente coloca em questão o fato de que a nossa sociedade é profundamente desigual, é uma sociedade ainda baseada na crença consciente ou inconsciente de hierarquias existentes entre pessoas, entre grupos sociais. E, diante do fato de que as pessoas começam a perceber que estas desigualdades, elas estão presentes na cabeça de todo mundo, isso provoca muitos desconfortos nas pessoas. Essa questão do direito à diferença, ele é baseado no reconhecimento. O fundamento da diferença, ele se dá no reconhecimento. Tem um artigo clássico da Nancy Fraser, citado por todo mundo, chamado Distribuição ou Reconhecimento. E a Nancy Fraser, ela não é ela que cria essa, mas ela diz o seguinte: bem, esse artigo eu tenho uns 15, 20 anos, mais ou menos. Ela diz,
Até agora, a nossa atuação em direitos humanos, claro, tirando a questão dos direitos de primeira geração, era baseada numa ideia de distribuição. Vamos fazer a distribuição, e a distribuição parte do pressuposto que existe diferença entre classes sociais. E essas classes sociais, na medida em que é injusto existirem desigualdades muito fortes na nossa sociedade, mesmo no capitalismo, né? Desigualdades que produzem pobreza, miséria, não são admitidas, não são aceitas como justas. Todos os autores liberais dizem isso: pobreza, miséria é injusto, né? É injusto pobreza, miséria, né? Salvo os capitalistas, os liberais mais ortodoxos que dizem, bem, problema de cada um que se vire, é pobre porque é pobre. Na verdade, muitas pessoas pensam isso, né? A pobreza está na responsabilidade individual, como se a pobreza não fosse produzida, né? Socialmente, né? Mas isso é o problema da distribuição. E como se combate a distribuição? Como que se garante a distribuição, aliás? Com direitos sociais, né? E com políticas econômicas, né, que combatam a desigualdade, etc. Mas a Nancy Fraser coloca, bem, mas tem uma outra questão importante. Não é só a desigualdade econômica que é um problema, mas também o não reconhecimento das diferenças entre as pessoas e, particularmente, entre grupos. Um caso clássico, o caso da cultura. O não reconhecimento das diferenças culturais entre as pessoas, entre grupos dentro da sociedade. E a sociedade é uma sociedade que faz hierarquias, né? Por exemplo, entre a cultura majoritária, predominante, que é a nossa cultura, né, ocidental, branca, né, em relação, por exemplo, aos indígenas. Não é à toa que o Brasil viveu séculos de política de assimilação em relação às populações indígenas. Há muito pouco tempo, até o Estatuto do Índio está em vigor ainda no Brasil, né? O Estatuto do Índio é de 73. Mas o Estatuto do Índio ainda diz expressamente: o objetivo é assimilação. Né? Uma lei ainda em vigor no Brasil. O objetivo é assimilar os indígenas. Significa fazer com que eles deixem de ser indígenas. Nós não vamos escravizá-los mais, isso não pode mais, né? Nós não vamos mais caçá-los, né? Isso não dá mais. Mas vamos fazer o possível para que eles deixem de ser índios. Mas não é só isso. Bem, os indígenas estão... né? Não é esse o problema que incomoda as pessoas. O que incomoda é quando a gente diz: a desigualdade racial ainda é um grande problema em nosso país. E essa desigualdade racial é produzida por crenças conscientes ou mesmo inconscientes de que os negros são menos capazes que os brancos. E isso incomoda a gente, incomoda as pessoas, né? Reconhecer de que é uma sociedade racista, de que nós pertencemos a uma sociedade racista. Né? Incomoda dizer que eu, como branco, né, de algum modo, pelo fato de sermos brancos, temos privilégios na nossa sociedade. O fato de nascer branco nos dá privilégios dentro da sociedade. Né? Isso perturba, isso incomoda. Né? Por isso, uma reação tão grande quando se produz ações afirmativas. Né? As pessoas questionam as ações afirmativas, né? Porque não há esse reconhecimento dessa desigualdade existente na nossa sociedade, dessas hierarquias produzidas na nossa sociedade. E é muito fácil provar isso. Né? Eu lembro de uma pesquisa que foi feita com crianças, né? E se mostrou fotos de brancos e negros. E as crianças tinham que associar as profissões relativas a cada pessoa. Né?
as pessoas negras, as crianças diziam, né? Vai ser, né, o gari, né? Vai ser empregado doméstico, né? Os brancos eram doutores, médicos, advogados. De outro lado, incomoda muito, né, a questão da homofobia. Não incomoda a homofobia, incomoda as pessoas, a existência de pessoas que não são como a maioria da população, né? Pessoas que têm uma orientação sexual diferente. Né? Qual é o problema de ter uma orientação sexual diferente? Assim como são pessoas que têm certas personalidades, todo mundo é diferente de todo mundo, alguns são mais tímidos, outros mais extrovertidos, né? Tem pessoas que têm orientação sexual para pessoas do mesmo sexo, outras do sexo oposto. Né? Mas isso mexe profundamente com algo que está... Bem, nós somos educados de forma diferente. Né? Os contos de fadas sempre eram um príncipe e uma princesa. Né? Um príncipe e uma princesa, toda a construção nossa, né, da família se deu exclusivamente numa família heterossexual, branca. Né? O modelo de pegar livros de escolas, o modelo de família é esse, a representação. Né? Família, né, heterossexual, branca, de classe média. É a família da Doriana, né? Família de margarina. Né? Esse é o modelo de família que nós fomos, né, construir, que nós vivemos no nosso imaginário. Né? O direito, o reconhecimento dessas desigualdades, o reconhecimento dessa diferença, né, coloca, então, a obrigação nossa de reconhecer a existência dessas desigualdades que, de certa forma, estão naturalizadas, são ditas como naturais, né? Há uma naturalização desses comportamentos heterossexuais, da família, né? E a obrigação nossa de reconhecer as diferenças. Eu acho que essa é uma grande questão atual de direitos humanos. Né? Esses grandes temas polêmicos, hoje, de direitos humanos, perpassam por isso. Por essa necessidade de nós trabalharmos com direito à diferença. E o reconhecimento das desigualdades sociais. Então, eu acho que não tem como deixar hoje de falar, quando a gente está falando de direitos humanos, desse episódio que está acontecendo em Santana do Livramento. A reação das pessoas, né, a algo que o Poder Judiciário já reconheceu, né, o direito das pessoas, né, do mesmo sexo, união estável. Depois o CNJ também disse que as pessoas têm direito ao casamento. Né, mas as pessoas não conseguem aceitar isso. Né, mas não é só questão de não aceitar. As pessoas reagem, como está acontecendo lá em um grupo que cometeu esse ato criminoso de incêndio, né, de forma violenta. Né, age com violência em relação... eu acho que... mas é uma questão do MTG. Né? Eu acho que isso, na verdade, essa questão do MTG é apenas esconde, na verdade, a real motivação homofóbica, né, das pessoas. Né, e coloca o MTG... Né, ontem eu estava escutando na rádio, né, um locutor dizendo: bem, eu respeito os homossexuais, cada um tem a sua orientação sexual, né, mas a gente não pode ir contra as nossas tradições do Rio Grande do Sul. Né, as nossas tradições não são essas. Aí que se coloca exatamente a questão do direito à diferença e a proteção das minorias. Né? Por isso que o Poder Judiciário hoje no Brasil
que está garantindo direitos de homossexuais diante da omissão do Poder Legislativo. Né? Todos os direitos hoje de homossexuais no Brasil foram garantidos através do Poder Judiciário. Não há nenhuma lei no Brasil federal ainda hoje que garanta efetivamente direitos homossexuais. Né? As leis, as decisões são todas do Poder Judiciário. Por que falar em minorias? Porque, diante da violação de direitos de minorias, os direitos humanos assumem o seu papel contramajoritário. Eu estava falando com o Turmal, exatamente, estava conversando né? Papel contramajoritário dos direitos humanos. O que significa ser contramajoritário? É defender as minorias também contra as maiorias. Por que isso? Porque a história dos direitos humanos, o surgimento dos direitos humanos, no início na Europa, foi para a proteção das minorias religiosas. Direitos humanos existe para isso, porque as minorias, historicamente, são dominadas, oprimidas. Né? Para isso que nós precisamos defender direitos humanos. Né? Esses grupos particularmente vulneráveis dentro da nossa sociedade. Né? Eu queria, assim, indo para o final, né, lembrar alguns casos, né, que eu atuei nesta área, né, já que é a Semana do Ministério Público, e a ideia também aqui, eu acho, que é passar para os alunos exatamente o que é o trabalho, né, do Ministério Público. Né, e que eu sinto muito orgulho, assim, de pertencer ao Ministério Público, porque sempre o trabalho, nunca houve nenhum tipo de obstáculo a qualquer tipo de ação judicial, qualquer ideia, por mais que considerasse de alguns avançadas, né, o Ministério Público é um lugar que oferece a oportunidade para nós realizarmos aquilo que nós entendemos que é justo e de acordo com o direito, né, que é o nosso... E direito aqui no sentido, né, de pensar o direito, não só no direito nacional, mas para falar em direito, hoje nós temos que pensar na questão do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que fazem parte do direito brasileiro. Os tratados de direitos humanos integram o direito brasileiro. E lembrar, assim, de uma das primeiras ações que eu propus, foi uma ação para garantir aos homossexuais o direito de pensão por morte perante o INSS. Né? Isso foi no ano de 2000. Né? Eu lembro que, quando eu entrei com uma ação, com esta ação civil pública, que para os alunos, né, uma ação civil pública é uma ação que não protege uma pessoa individualmente, protege um grupo de pessoas. Né? Quando entrei com uma ação, eu lembro, assim, né, alguns colegas, né, dando risadinhas, né, quem será ele, né, por que será que ele está propondo uma ação, né, qual é o interesse dele nesta ação, né. Em geral, quando trabalha com direitos humanos, exatamente as pessoas ficam desconfiadas de tudo que a gente faz. O que será? O que será que, né, defendendo preso, direito de presos, né, o que será que faz com que alguém defenda direitos de presos? O que será que alguém defenda direitos homossexuais, né, de transexuais? Né? Então a gente conseguiu uma decisão a nível nacional, que até hoje foi a primeira direito reconhecido no Brasil, em nível nacional, direito de homossexuais, por uma ação civil pública que eu propus no Ministério Público Federal. Né? Depois disso, várias outras ações coletivas. Não foi a primeira individual, mas a primeira coletiva, a primeira decisão coletiva, com abrangência nacional. Né? Isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. Né? Depois disso, a luta para defender a constitucionalidade das ações afirmativas.
isso já no segundo grau. Né? Inclusive, dentro do Ministério Público, muitas pessoas contrárias. Como ação afirmativa? Isso viola o princípio da igualdade que está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Como é que vai se estar... Muitas decisões, inicialmente, foram no sentido de anular ações afirmativas propostas pelas universidades. Né? Daí foi toda uma dificuldade também de mostrar exatamente essa questão de mostrar exatamente essa desigualdade existente na sociedade. Né? Então, deu um trabalho para pegar e mostrar, né, os dados, os índices econômicos que demonstram que os negros no Brasil estão numa situação muito pior que os brancos em diversos indicadores, educação, renda, né, etc., né, dentro das carreiras públicas. Né, acho que hoje nós temos, no Ministério Público Federal, nós temos acho que 1.200 procuradores, 1.300. Negros no Brasil, de procuradores, são 5 ou 6 negros no Brasil, para 1.200 procuradores da República. Isso é algo por acaso? Que acontece isso? Não sei no Ministério Público Estadual se o índice é maior ou menor do que isso. Né? Não, é porque, por isso a necessidade de ações afirmativas. Né? Até para preservar um objetivo da diversidade, que é um ponto relacionado à diferença. Da diferença, vamos pensar na diversidade. Né? É necessário que as carreiras, por isso que agora está a questão dos concursos públicos, né? As cotas, né? Está discutindo isso nas carreiras, terem cotas nas carreiras. Né? É importante que haja uma diversidade nas carreiras. Né? É importante que isso é importante do ponto de vista, inclusive simbólico, né? Que hajam, principalmente nas crianças, né? Que se inverta esse imaginário, como aconteceu com um exercício que foi feito com crianças, dizer que negro gari, negro é empregado doméstico e branco é advogado, procurador, juiz, enfim, etc. Né? E uma questão também importante dos indígenas, né? Acho que essa é uma luta importante dentro do Ministério Público Federal, particularmente. Isso é importante porque a Constituição diz que as terras indígenas são terras da União. Né? Então, boa parte das questões indígenas hoje são questões federais. Né? E há uma dificuldade muito grande da sociedade em aceitar, né, direitos. Há diferença por parte dos indígenas. Né? Só pensar no conceito de território indígena. Né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente está passando por diversas áreas de conflito. Né? E as pessoas não aceitam. Para que um índio precisa de um território maior do que um terreno que ele possa, né, ter a sua casa? Por que ele não pode ter uma casinha com a sua horta? Está bem para ele. Para que precisa ter um território com uma área, né, de vegetação? Né? As pessoas não entendem que a questão da construção da identidade indígena se dá a partir de uma relação com um determinado território, na qual ele enterra seus mortos, tem um significado religioso. Né? É o território, né, que não se reduz a um pedaço, que não é uma propriedade, um terreno. É um território que confere identidade a ser indígena. E isso acontece há, né, milênios, há séculos no Brasil. Eles estavam lá, né, e vieram os europeus, né, e foram expulsando eles, enfim. Né? E as pessoas não conseguem entender hoje como é que um índio é índio vestindo roupa como nós. Né? As pessoas não conseguem entender que as pessoas também, de algum modo, se adaptam. As pessoas nunca ficam como estão. Né? As pessoas se modificam, né? Sem perder a sua identidade. Ou a pessoa pode ter mais de uma identidade. Né? Não é o fato de ter uma televisão que deixa de ser índio. Não é o fato de usar roupas como nós que deixa de ser índio. Né? Claro, os preconceitos aparecem, né, para dizer
Não, eu tinha que... Só se ele aparecer nu aqui na minha frente para ser índio. Enquanto ele não estiver nu aqui na minha frente, sem falar português, né? Esquecendo, na verdade, que o português foi imposto aos índios, muitos indígenas perderam a língua própria porque foram proibidos de falar a sua língua durante muito tempo, né? Então agora não podem ser mais índios porque falam português, porque usam roupas, né? Então, na verdade, eu espero que tenha colaborado, porque eu acho que esse ponto talvez seja um ponto que realmente incomoda, né, a gente, né, muitas pessoas, né? O reconhecimento de que a nossa sociedade é uma sociedade racista, homofóbica, né? Agora com a questão dos imigrantes, xenófoba, né? Os imigrantes estão chegando aí e as pessoas estão com medo dos imigrantes porque tem uma religião diferente, porque tem, né, cor diferente, enfim, né? E direitos humanos é uma postura de abertura à diferença. Isso significa que a gente tem que ser agora bonzinho, não é porque o fato de nós reconhecermos o direito dos índios, que se um índio cometer um crime, que a gente não vai denunciá-lo, né? A gente denuncia índios que cometem crimes, né? Não é o fato de reconhecer a diferença que a gente vai, né, não responsabilizar quando atos ilícitos são cometidos, mas é simplesmente reconhecer que as pessoas são diferentes e têm direitos a serem diferentes. O Estado tem que garantir que essas pessoas tenham diferenças e ações que combatam a desigualdade, produzam diversidades, são obrigações do Estado e, no meu entendimento, o Ministério Público tem um papel muito importante em relação a isso. Muito obrigado. Você acompanhou aqui pela TV Santa Maria a cobertura completa e exclusiva da 6ª semana do Ministério Público e 8ª semana acadêmica do curso de Direito da FAPAS, a Faculdade Palotina de Santa Maria, com o tema Direitos Humanos em Tempo de Crise do Direito Penal. Obrigada pela sua audiência.